hoje vamos abrir o programa com uma história. Hoje vamos falar da questão da guerra épica em Troia entre gregos e troianos. Lá está, todos sabem que foi designado na Ilíada essa épica história de guerra que meteu o romance no meio, mas também diversos filmes foram elaborados e um dos últimos que foi feito em relação a esse conflito foi Troia, exatamente com o ator Brad Pitt. Estamos a falar de uma situação bélica épica que se passou entre o século XII e século XI. Aquela questão de timetable de subtrair o ano para além até à barra zero do nascimento de Cristo, por isso é que tem essa relação de 12-11. Vamos falar então dessa questão. Qual é a relação da Guerra de Troia com o vinho? Onde ver, nomeadamente, que através do elenco e nomeadamente Brad Pitt, onde está a fazer o guerreiro principal dos troianos, há essa questão de estar a beber vinho com uma certa frequência, que o era bebível. Mas existe uma casta que ainda existe na atualidade, que na altura produzia o vinho que era bebido na época da Guerra de Troia. Estamos a falar da casta de Émeris. Émeris, traduzido à letra, é a que doma tudo. Era um vinho, podemos dizer que tinha uma agricultura bem rústica, tá? Não havia aquela questão de cultura ordenada, mas era exatamente uma uva e uma casta que se agarrava, digamos assim, e desenvolvia sustentada por um tutor vivo. Nada mais era que era uma sebe que se desenvolvia desordenadamente, tá? E se ia agarrando uma estrutura já previamente elaborada, de um tronco ou de uma árvore mais próxima, que se adaptava a ela e desenvolvia agarrada a ela. Daí a designação de tutor vivo. Émeris, devido ao seu desenvolvimento, digamos assim, através dessas sebes desordenadas, era com bastantes cachos, desenvolvia exatamente na mais expansiva área que ela teria acesso. E a tradução de Émeris, a que doma tudo. A relação que eu posso fazer, e se pode fazer exatamente à questão de Troia, foi exatamente aquela questão de ser cultivada, desordenada e se adapta a um tutor vivo que já existe no local. Podemos incluir então a teoria do cavalo de Troia, que entra discretamente e posteriormente doma tudo. Aí podemos então adaptar essa teoria, tá? Ou esse trecho de história que poderemos adaptar exatamente ao desenvolvimento dessa sebe que existia na época, tá? Da Guerra de Troia, e que também podemos ver no filme o Brad Pitt a beber esse vinho com uma certa frequência, e podemos confirmar que na época era a Émeris que estava a ser cultivada na região da Grécia, tá? Aí que era bem desenvolvida e produzida. Então acompanhem lá, e foi então a introdução de novas personalidades. Fazendo um pequeno intervalo e já na sequência mais conteúdo.